O que realmente molda o futuro de um país que se considera uma potência mundial? No cenário contemporâneo, surge uma dúvida crucial. Será que as nações dominantes estão, sem perceber, trilhando o mesmo percurso que levou civilizações antigas ao colapso? Embora os maiores impérios pareçam inabaláveis em determinados momentos, a história nos ensina que até as forças mais impressionantes estão sujeitas ao desgaste causado por decisões erradas, crises internas e envolvimentos em disputas prolongadas. Através dos tempos, impérios que governavam amplas regiões e dominavam os destinos de muitos povos sucumbiram, fragilizados por instabilidades internas e forças externas. O panorama global atual, em constante transformação, coloca algumas dessas grandes potências frente a desafios que ecoam as dificuldades enfrentadas por impérios que já caíram no passado. É comum que as nações se envolvam na ilusão de um poder imbatível, mas a história é clara ao nos mostrar os riscos que acompanham a confiança excessiva. De impérios antigos a superpotências modernas, muitas sociedades experimentaram momentos de grandeza seguidos por quedas inesperadas e devastadoras. O impulso pelo crescimento desenfreado, a falha em reconhecer as ameaças de rivais e o esgotamento causado por conflitos intermináveis foram fatores cruciais no enfraquecimento de impérios que, em sua época, pareciam inquebráveis. Nos últimos anos, a dinâmica do poder global sofreu transformações significativas. Novos grupos econômicos e parcerias estratégicas estão tomando forma, enquanto potências tradicionais enfrentam obstáculos que parecem cada vez mais difíceis de superar. O alto custo de manter uma presença militar global, aliado a uma dívida crescente e a crises econômicas internas, levou várias nações a reconsiderar suas políticas e ajustar suas prioridades para enfrentar esses novos desafios. A economia sempre foi o pilar fundamental das grandes potências, sendo um reflexo direto do seu poder no cenário global. Porém, as recentes mudanças nos padrões econômicos globais desafiam fortemente os modelos tradicionais que muitas nações mantiveram por décadas. O surgimento de novos mercados e a ascensão de economias emergentes têm remodelado as regras do jogo, forçando antigas potências a reconsiderarem suas estratégias. No contexto de um mercado global mais competitivo e interconectado, muitas nações têm adotado políticas protecionistas como uma tentativa de se proteger da concorrência estrangeira e garantir sua soberania econômica. O fechamento de mercados, a imposição de tarifas e barreiras comerciais e a busca por tecnologias próprias não são apenas uma resposta a novos desafios, mas também um reflexo de uma insegurança crescente sobre o futuro. A ideia de se proteger da globalização, ao invés de aproveitar suas vantagens, sugere que as nações estão mais preocupadas com a manutenção do poder do que com a evolução natural do mercado. Além disso, a percepção interna da população é um fator crucial para a sustentabilidade de qualquer nação. Durante gerações, o sonho de uma vida melhor, sustentado por políticas que favoreciam o crescimento econômico e a mobilidade social, motivou sociedades a alcançar feitos extraordinários. No entanto, à medida que a desigualdade social se aprofunda e o acesso para os direitos mais básicos, como saúde, educação e segurança, se torna uma luta constante para uma parcela crescente da população, a insatisfação e o descontentamento aumentam. A promessa de uma vida mais próspera para todos tem sido cada vez mais uma ficção distante, alimentando um mal-estar generalizado que coloca em xeque a eficácia dos sistemas econômicos tradicionais. Muitos começam a questionar a equidade desses sistemas, a sustentabilidade de suas políticas e se a perpetuação de um modelo capitalista é realmente viável a longo prazo, especialmente quando se observa que as disparidades de renda e os conflitos sociais aumentam de forma exponencial. Por outro lado, a manutenção de forças armadas poderosas e tecnológicas sempre foi um desafio, especialmente em tempos de crise. Impérios passados, com seus vastos exércitos, muitas vezes sucumbiram ao peso de manter grandes estruturas militares, enquanto tentavam sustentar a própria economia interna. Em tempos modernos, o custo de manter uma presença militar global continua a aumentar, com enormes gastos em defesa e tecnologia de ponta. As nações precisam equilibrar a manutenção de um exército forte com a necessidade de alocar recursos em outras áreas essenciais, como infraestrutura
cultura, educação e saúde. O endividamento crescente, impulsionado por gastos militares excessivos, coloca em risco a capacidade de qualquer nação de manter uma economia estável e sustentável. A questão agora é até que ponto o investimento constante em força militar é viável, sem prejudicar outras áreas do desenvolvimento nacional. Ademais, a experiência histórica revela o custo das guerras prolongadas, que têm um impacto devastador tanto no plano humano quanto econômico. Conflitos que se estendem por anos não só drenam recursos vitais, como também causam um desgaste emocional e psicológico nas populações envolvidas. O prolongamento de um conflito enfraquece a moral, diminui a coesão social e pode até gerar uma crise de legitimidade para o governo no poder. Além disso, a pressão constante de um esforço bélico pode transformar-se em uma espiral de endividamento e degradação da infraestrutura. Nações que entram em guerras longas frequentemente perdem a capacidade de sustentar sua influência global, uma vez que se tornam incapazes de responder eficazmente a desafios internos e externos. O enfraquecimento da posição de uma nação em nível global, causado por conflitos prolongados, torna-se irreversível, prejudicando não só sua economia, mas também sua credibilidade e capacidade de liderança mundial. Em resumo, o equilíbrio entre poder militar, sustentabilidade econômica e a saúde interna de uma nação nunca foi tão delicado. As potências globais de hoje enfrentam uma série de desafios complexos que exigem uma reavaliação das estratégias de crescimento e desenvolvimento, sob risco de seguir o mesmo caminho de impérios do passado, que falharam em ajustar suas prioridades a tempo. Em paralelo, o surgimento de novas potências globais e a formação de alianças econômicas mais dinâmicas estão redefinindo a arquitetura do poder mundial. Com o fortalecimento das economias emergentes e o aumento da interdependência entre as nações, uma nova ordem mundial está se consolidando, deixando para trás as estruturas de poder tradicionais que dominaram por séculos. Países antes considerados periféricos ou com menos influência global agora estão se destacando através da inovação tecnológica, maior competitividade nos mercados internacionais e uma crescente capacidade de investimento. Essas nações estão se posicionando como líderes em áreas cruciais como inteligência artificial, energias renováveis, biotecnologia e exploração espacial. Enquanto algumas dessas novas potências buscam consolidar seu domínio, outras potências antigas enfrentam o desafio de adaptar suas estratégias a esse novo cenário. A pressão por inovação tecnológica e a necessidade de se manter competitivas no mercado global exigem uma rápida transformação em setores-chave, como educação, infraestrutura e pesquisa científica. No entanto, esse processo de adaptação é complexo e exige que nações estabeleçam políticas econômicas mais flexíveis e que estejam preparadas para aceitar mudanças significativas em suas estruturas internas, sempre com o objetivo de preservar a estabilidade política e social. Neste contexto, surge uma questão essencial que atravessa o pensamento de muitos líderes mundiais. Será que as lições do passado serão aprendidas e aplicadas antes que seja tarde demais? A história está repleta de exemplos de grandes potências que, ao ignorarem os sinais de declínio em suas economias, sistemas políticos e forças armadas, acabaram caindo de forma abrupta e irreversível. Esse esquecimento das lições do passado não só resulta em falhas catastróficas, mas também impede o desenvolvimento de uma visão estratégica mais longa e sustentável. O verdadeiro desafio agora é garantir que as lições adquiridas através dos erros do passado sejam incorporadas nas decisões atuais, criando políticas que não só busquem o crescimento imediato, mas também a estabilidade a longo prazo. O irônico é que, ao longo da história, o colapso de grandes impérios sempre foi usado como um exemplo claro dos perigos de sistemas que falham em se adaptar às novas realidades. Esses impérios não apenas enfrentaram pressões externas, como guerras e disputas territoriais, mas também se viram consumidos por fraquezas internas, como corrupção, desigualdade e falta de inovação. Hoje, ao se depararem com desafios semelhantes, muitas das nações mais poderosas tentam, de maneira preventiva, evitar repetir os mesmos erros que seus predecessores cometeram. No entanto, há um risco real de que, ao não aprender com os fracassos históricos, acabem cometendo os mesmos enganos sob novas formas, sem perceber que estão seguindo uma trajetória semelhante à de impérios que já não existem mais.
O futuro, sem dúvida, é incerto e estará repleto de desafios imprevistos. Contudo, o padrão histórico de ascensão e queda das potências globais continua a se repetir, o que exige uma análise cuidadosa e uma preparação sólida para o que está por vir. As perguntas que surgem são inevitáveis. Até que ponto as lições do passado serão capazes de moldar as decisões futuras? As nações terão a visão estratégica necessária para não repetir os erros que levaram à queda de grandes impérios? Ou estarão, mais uma vez, fadadas a seguir o mesmo caminho que tantas outras nações poderosas percorreram antes de desaparecer do palco mundial?